Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com o Cleiton Esteves, coordenador de arte, motion designer e também foi meu professor na universidade. Conheço o Cleiton desde 2014, se eu não me engano, que eu fiz na faculdade, né? E de lá para cá, a gente pegou uma grande amizade, trabalhando junto. Ele que me deu a oportunidade de fazer um estágio na TV naquela época. E ele é o professor que eu falei que ficava enchendo o saco todo santo dia mostrando algum trabalho para ele. Até que um dia ele ficou realmente de saco cheio, né? Falou, viu, Thiago, tem uma vaga de estágio aqui, não quer fazer uma entrevista? E desde então a gente criou realmente uma grande amizade, a gente compartilha trabalho, já fizemos projetos juntos, né, Cleiton, naquela época. Sim, sim. Então, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão e que, sem dúvidas, fez total diferença na minha carreira, principalmente no início dela. Então, quero já de antemão, Cleiton, te agradecer não só por você estar aqui hoje presente, né? Separou o seu tempo para conversar comigo, mas por tudo que você já fez para mim, cara, quando eu iniciei minha carreira. Então, obrigado e seja bem-vindo. Imagina, que isso. Eu que fico agradecido pelo convite, né? E obrigado aí pelas palavras aí de início para a nossa conversa. Sabe que para professor é sempre muito gratificante quando você tem o feedback positivo, né? Quando você tem ali o retorno de um aluno que está no mercado, não necessariamente nessa potencialidade que você colocou de que eu dei oportunidade, que ajudei você ali no início, mas só de saber que o aluno está trabalhando lá na área que ele estudou, na área que ele escolheu para a profissão dele, é muito gratificante. E obrigado, Thiago, pelo convite para a gente bater esse papo aqui. A gente conversa bastante por rede social, mas com pouca intensidade, né? A gente conversa rápido ali, de repente um dos dois ali demora um pouco para responder, a gente continua essa conversa um tempo depois e assim a gente vai tocando, né? E é sempre essa correria, né? A gente fica de marcar um churrasco, de marcar alguma coisa, bater ideia, trocar uma ideia e É, acaba nunca rolando, né? Mas sempre, sempre. tem que rolar esse ano. Cleiton, Não, vamos, a gente vai se policiar aí para ter o tempo devido para dedicar a isso também. sim, com certeza. Cleitão, eu vou te chamar de Cleitão, porque eu sempre te chamei de Cleitão. Então, vou Não, tirar a nossa formalidade, né? Porque a gente não tem. fica à Enfim, vontade. se apresenta aí pra galera, para eles te conhecerem um pouquinho mais, contar um pouquinho da sua jornada, da sua carreira, como você iniciou e tudo mais, certo? Manda ver aí. Vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Cleiton Esteves, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, tá? Eu me interesso bastante pela área de comunicação, sobretudo pela área de criação publicitária, e me dediquei muito tempo também à área do jornalismo, do telejornalismo, trabalhei em televisão, trabalho em televisão até hoje, mas trabalhei bastante tempo dedicado ao telejornal, então tem uma linguagem gráfica ali que eu gosto bastante, a gente pode conversar sobre isso também hoje. Mas eu tenho pós em docência no ensino superior, então, quando estava na graduação ainda, eu falei, poxa, é tão legal estar aqui e ter essa troca com os alunos, ter essa troca mesmo do mercado, de ver a galera ali se identificando, igual o Thiago falou, que se identificou e trazia projetos para eu ver e tal. E aí, isso é muito gratificante, achei interessante, fiz uma pós na área, voltei para a universidade como professor e já estou aí há uns 10 anos já como professor, tá? E professor dos cursos de comunicação, design, curso tecnológico em design gráfico e também cursos de graduação em design e publicidade e propaganda, e aí com um pezinho também no jornalismo, tá? Então, conheci o Thiago foi uma das primeiras turmas que eu trabalhei. Então, eu sou ilustrador também, faço já a ilustração há algum tempo. Hoje eu faço a ilustração que eu costumo falar para os alunos, né? É um traço mais cartoon. E essa minha ilustração tem um projeto também que dá para a gente bater um papo aqui, né, Thiago? Também tem um projeto de extensão também a partir disso. Trabalho com animação também. E comecei na comunicação um pouco tarde, pensando no perfil dos alunos que eu recebo hoje na universidade. Tá? Então, eu entrei na graduação com 24 anos, me formei ali próximo dos 30, e aí tem uma série de coisas acontecendo, a necessidade de mudar de área. Então, não é desde quando saí do colegial que fui direto para trabalhar com comunicação ou para a universidade estudar comunicação. Isso aconteceu de forma gradativa depois. Tá? Mas isso eu acho inspirador e importante trocar com os alunos, principalmente aqueles que estão começando, né? Porque eu sempre utilizo esse discurso que eu estou fazendo aqui
no primeiro dia de aula, quando eu conheço uma turma da universidade pela primeira vez. E mostro, tem uma tela lá que eu mostro todos os softwares que eu trabalho, falo de motion design, que é uma das minhas especializações, falo de ilustração, pintura digital e por aí vai. E aí, no final, eu deixo eles bem motivados, né, com toda essa possibilidade da criação publicitária, dos softwares e da tecnologia, e falo para eles, olha, mas eu era metalúrgico e aí consegui virar a chave em tempo e consegui ir para a área de comunicação através de uma certa dedicação e estudo aí também, tá? E eu sou mestre em comunicação e cultura e estou vendo aí a possibilidade, por que não, de partir para o doutorado aí, eu acho importante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a área da comunicação ela tem se transformado bastante. Então, há alguns anos, algumas pessoas poderiam até dizer, mas será que vai ter público? Será que vai ter gente interessada em estudar comunicação nas suas diversas frentes? E realmente, eu acho que a comunicação nunca esteve tão em alta, né? Então, a gente está numa era da informação. Alguns teóricos falam, né? A gente está numa era da informação. E com isso, eu vou recebendo cada vez mais públicos na universidade e pessoas interessadas em fazer o que eu faço, trabalhar com comunicação na área de criação. E aí a gente vai trilhando, tentando trilhar os caminhos aí. Então, é mais ou menos essa a minha trajetória. Comecei trabalhando em emissora como estagiário, mas comecei trabalhando como estagiário ali, e mais velho, né, como eu falei para vocês, e mais adiante aí deu certo, fui efetivado e consegui ir para o mercado também como freelancer, conhecendo as pessoas, estabelecendo essa rede de contatos, que duas pontas dessa rede de contato hoje somos nós, né, Thiago? Você e eu, entre outros profissionais do mercado que se conhecem aí, e com muitas possibilidades de trocas, né? Inclusive minha irmã que está no chat aí, Amanda, É. você também foi professor dela, né? E hoje ela Sim, trabalha na... a Amanda. Eu acho que ela é uma turma depois da sua, né? Massa, massa. E a Ela Amanda foi duas também, né? turmas. Oi? Acho que ela foi duas turmas após a minha. Duas turmas. E é muito massa, porque a Amanda é uma daquelas satisfações. Eu não sei hoje, olha, você poderia até me dizer isso, se ela está trabalhando com criação, imagino que não, mas ela é mais da área de planejamento, mídia, e fico muito feliz de saber que ela está trabalhando com comunicação, publicidade e tal. Sim, ela está numa agência do Canadá e ela é Massa. responsável por coordenar toda a equipe dos brasileiros, né? Tá meio como uma coordenação e diretora criativa também. Então ela está fazendo todo esse papel aí, ó, com essa galera, os brasileiros que trabalham para fora, né? E ela também me ajuda muito, inclusive quando tem, hoje, teve uma reunião, quando é em inglês, ela que faz o atendimento para mim e faz as traduções simultâneas, né? Então, Que sempre tá legal. junto. Feliz, manda um abração para ela. Sim. Eu acho que é isso, eu acho que o mercado só tem a ganhar, você está vendo? A potência da sua família, você está vendo que uma coisa puxa a outra, né, Tiago? De repente, com esses 2 anos de distanciamento entre vocês dois na universidade, talvez seja o suficiente ali para aguçar ela também nos cursos de comunicação e vamos embora. Eu acho que é bem por aí. E interessante também quanto tempo passa, né? Porque eu lembro que o meu primeiro ano de faculdade, se eu não me engano, foi seu primeiro ano como professor. Já fazem 10 anos disso, cara. Eu acho que sim, eu acho que foi. Eu falei que 10 anos como professor, acho que é isso mesmo. É, faz tempo, passou voando, né? Parece que esses dias eu tava lá com você na TV. Sim, faz muito tempo. Tiago, uma coisa que eu gosto de lembrar sempre é assim: é, você vê o aluno, e aí você lembra do aluno, não se lembra do aluno, e aí para conversar um pouco, né? E aí você se dá conta que muita gente já passou pela sua vida nessa fase de formação, né? E aí eu me lembro muito bem quando eu te conheci pela primeira vez. Eu estava dando aula de fotografia, né, na sua turma, e na aula de fotografia você, e mesmo a aula que eu descrevi agora há pouco, vou lá e falo dos softwares que eu trabalho, tá? Então eu trabalho com o Motion, o básico, né, pacote Adobe After Effects para Motion, e também trabalho com 3D. Na época eu estava bastante focado no 3ds Max e também depois no cinema 4D, e falei isso em aula para vocês, e no final da aula você veio me falar que você estava fazendo um curso de 3ds Max, né? Sim. 3D Studio Max. No Senac, inclusive em Sorocaba também. Sim, 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 sim. E eu Então, achei incrível quando você falou que trabalhava com After, porque até então eu não conhecia nenhuma pessoa que trabalhava com After Effects. Daí eu vou para a faculdade e simplesmente o meu professor trabalha com After. Putz, eu tenho que colar nesse cara.
Principalmente a hora que você falou, trabalhava em TV também, porque meu sonho sempre foi trabalhar em TV. Então, Uhum. tipo, uniu tudo, né? Foi bem legal. Sim, sim. Eu ainda E tenho alguns alunos, né, que têm esse interesse em comum, que é comigo, né, de trabalhar em televisão, trabalhar com vídeo, animação, e aí você vai estreitando os laços, as possibilidades. Aí você encontra aluno que é ilustrador, e aí você vai trabalhando também, sempre na área de criação. Mas eu acho que o legal dessa troca com todos os alunos, mesmo aqueles que não vão para a área de criação, é a bagagem que eu acabo criando para poder atuar em diferentes frentes, né, da publicidade no mercado como um todo. Então, de lá para cá, inúmeras bancas de TCC eu passei, né? Então, quantos projetos eu coordenei e junto com os alunos, sentindo a dor dos alunos. Então, isso é muito interessante, porque nesse processo a gente aprende também e a gente reforça o que já sabe. eu nem falo em TCC porque eu lembro do meu e não é uma lembrança tão agradável. É, alguns gatilhos, né? Igual para gente começar essa nossa conversa aqui, né? Então teve ali uns 2 minutos de você tá me vendo, microfone, não tô te ouvindo, tal. Cara, não é gatilho, mas despertou em mim aqui os 2 anos que dei aula por vídeo, né? E aí você tá falando, igual a gente está aqui com 30 pessoas agora, mas você tá falando uma aula, uma sala de 30, 40, 50 pessoas, e aquela dor no coração, você não sabe se está sendo ouvido, né? Se está sendo visto e tal. Mas é aquilo, você vai tocando e vai chamando alguns aparecem, abrem câmeras, né? Então a grande briga. Aproveitando, falando sobre isso, como que foi dar aula na pandemia e trabalhar na pandemia? Como que foi na Cara, universidade, cara? cara, foi um negócio assim assustador, porque quando começou a pandemia, eu tinha acabado de assumir uma coordenação de curso, né? Então, eu assumi a coordenação do curso de publicidade em janeiro, a pandemia começou em abril, então eu estava num processo difícil ainda de maturação ainda dessa coordenação, entendendo um pouco o que estava acontecendo, porque eu tenho outras atividades, né, em outros lugares, todo mundo sabe disso, né, TV, produtora, projetos de animação, e ali as coisas tiveram que acontecer de forma muito rápida, né? Então a gente parecia não estar preparado, mas a gente estava, deu tudo certo, né? Então, o que acontece agora? Isso é um trabalho árduo agora dos professores, das famílias e dos próprios alunos que passaram por esse processo, tanto no ensino fundamental, nível 1, 2, médio e universidade, é tentar identificar os gaps e tentar começar a colher, né, os frutos e falar assim, isso aqui é uma conquista, porque o que nós passamos com a pandemia ali foi muito difícil. E começar a identificar os pontos positivos após uma pandemia, um momento tão difícil. E por aí vai, porque em sala de aula a gente percebe os gaps, tanto na área da aprendizagem, né, no sistema ali de aprendizagem, o quanto o aluno rendeu ou não, diferente da pandemia para agora, estando fisicamente em aula, mas a gente teve que se virar, tanto os alunos quanto os professores. Mas eu me lembro bem de um discurso que ficou marcado, que foi o seguinte, vai ser só por 15 dias, o máximo é 15 dias. E aí a gente ficou 2 anos, cara, 2 anos fechado em casa, com aula remota, e foi bem complicado. Eu acredito, Tiago, que a maior dificuldade estava com alguns professores, eu não me coloco nessa categoria, que tinham mais dificuldade com tecnologia, acessar aula, compartilhar tela, produzir um conteúdo voltado ao digital. Então, alguns professores tiveram um pouco mais de dificuldade por conta da aspereza mesmo do ambiente que estava iniciando ali, né? Para quem já estava lidando com o ambiente virtual, já estava mais tranquilo. E foi uma adaptação que teve que ser feita muito rápido, né? Porque a pandemia veio com tudo, né? Teve. E, tipo, no início foi bem assustador, né? Parou as universidades, parou tudo. Foi. Então, Foi bem assustador e foi bem rápido. Não, desculpa, eu te cortei o que você estava falando. não, aquela incerteza do que o que iria acontecer. Se as coisas iam voltar ao normal ou não, se a gente continuava esperando. Então, foi um negócio que teve que todo mundo se adaptar muito rápido. Isso. Mas Isso. eu acho que na nossa área foi muito bom. Lógico, a pandemia não foi bom, mas as oportunidades que gerou, as pessoas entenderem que também funciona trabalhar em home office,
que tipo, rola os trabalhos como freelancer mesmo. Abre várias oportunidades de trabalhar para qualquer lugar, seja no Sim, Brasil ou fora do país. E sim, ficou claro que funciona também esse modelo de trabalho, né? Não precisa ser sempre sim. alocado em algum lugar. E eu, particularmente, eu preparei uma aula para quando voltássemos para o presencial. Então, quando a gente volta para o presencial ali, acho que foi final de 21 em uma universidade, na outra ali início de 22, alguma coisa assim. Eu preparei uma aula porque eu observei alguns potenciais, algumas coisas foram legais, né? Eu acho que principalmente esse atendimento remoto, o home office, ele era alguma coisa que, na minha percepção, aconteceria de alguma forma, mas seria em 10 anos, e nós vimos isso acontecer de forma forçada em 15 dias, como eu coloquei, né, tinha que estar tudo funcionando à distância, mas eu acho que também, Tiago, é positivo porque você desperta pessoas para trabalhos distantes, mas eu olho com muito cuidado porque vem uma certa promiscuidade do mercado, algumas empresas acabam tomando proveito disso também, né? E eu falo isso do ponto de vista de produtor de conteúdo, produtor de material audiovisual, que preciso de freelancers também, mas também eu falo isso a partir dessa observação à distância do mercado. Então, agências de publicidade, produtoras, até para se sustentar em um momento difícil financeiramente, acaba oferecendo trabalhos que são home office, né? Mas, ao mesmo tempo, o contrato de trabalho não é tão interessante. O valor é baixo, as pessoas perdem um pouco essa percepção de horário e de tempo e começa a confundir um pouco as coisas na cabeça dessas pessoas, né? Os jovenzinhos, que eu chamo carinhosamente de geração GIF, que eles não conseguem ver uma animação com 10 segundos, né? Super ansiosos. Então, essas empresas começam a fazer contratos de trabalho à distância com essas pessoas que estão super fragilizadas, saídas de uma pandemia, né? Então, tem ali a potencialização do PJ, né? Mas tem ali também um profissional que foi vitimizado por um processo ali que poderia correr de forma mais tranquila se tivéssemos mais tempo. Mas eu acho que a pandemia acelerou esse processo. Sem dúvidas. E entrando já em outro assunto que está aqui na Sim, pauta, sobre o projeto pessoal. Você tem do Checheleco, né? Eu tem. vi as suas animações, ilustrações, e queria que você contasse um pouquinho para a galera como que surgiu esse projeto, o que é esse projeto, e até mesmo o pessoal conhecer Sim. mais sobre ele, né? Eu sou ilustrador, né? Como eu disse, meu traço é um traço mais cartoon, uma ilustração infantil. Eu demorei um pouco a aceitar isso, né? Porque no mercado a gente vai tentando se adaptar ao cliente, ao invés do cliente entender qual é a nossa estética, né? Qual que é a nossa proposta visual para as ilustrações, enfim. Mas, de alguma forma, eu consegui trabalhar com ilustração cartoon e trazer isso para um projeto pessoal. Então, eu falo muito para os alunos, né? Então, nós, para trabalhar com animação, com motion design, você tem que se alimentar muito de referências, tá? Então, isso aqui é um ponto extremamente importante. Referências, aprimoramento técnico, tá? E aí eu chego no projeto, no projeto pessoal, aprimoramento técnico, referência, aprimoramento técnico, e também você precisa desenvolver projetos pessoais. Porque nós, no mercado, nós acabamos, nós recebemos muita demanda, briefing, um briefing mais engessado, uma orientação mais desalinhada, e a gente acaba trabalhando muito sobre orientações dos outros. Quando você tem um projeto pessoal, você consegue se debruçar e aí você consegue trabalhar aquilo que de fato você gosta. Então, para mim, foi um aprendizado, né? Ter a possibilidade de criar um projeto de animação infantil. Então, o nome do personagem é Checheleco, é um projeto de animação e músicas infantis que tem origem no YouTube, né? Então, a gente pega carona ali nos grandes produtores de conteúdo para essa segmentação, que Galinha Pintadinha, o Mundo Bita,
outros grandes produtores, a gente pega carona nesse enredo e a gente começa a produzir um conteúdo para as crianças. E o mais interessante, eu consigo ali desenvolver a minha ilustração, criar os meus personagens, criar todo um roteiro, uma estética, trabalhar ali uma série de questões relacionadas à animação que eu gostaria de trabalhar, mas quando você faz freela, quando você está no mercado, você não consegue explorar. Eu consegui fazer isso no projeto. E aí o interessante é que ali todas as músicas também são autorais. Então eu tenho um sócio, é o Chechel Vieira, ele é o produtor musical, ele produz, ele escreve, ele compõe todas as músicas e eu fico com os 50% de produção visual, né, que é a criação dos personagens e as animações. Então esse projeto, ele é muito rico porque ele começou de forma muito tímida, tem 2 anos o projeto, tá? Mas aos pouquinhos, logo no início, nós não só lançamos o canal, nós lançamos o site, nós lançamos ali um game que era para baixar de forma gratuita. Então a gente foi colocando uma série de produtos no mercado para que as pessoas conseguissem então acessar o nosso personagem, o nosso projeto. E hoje o projeto está bem bacana, tem 2 anos, ele tem 12 mil inscritos no YouTube, tem uma música lá que já passou recentemente de 1 milhão, né? E as outras ficam em torno de 144, 50 mil visualizações, 300 mil visualizações, então fica em torno desses números, né? Mas eu acho que é um projeto com grande potencial, né? Mas eu acho que para o aluno, quando eu falo desse projeto, eu falo, é um projeto para você fazer o que gosta, né? Vá desenvolver técnicas, vá trabalhar com linguagens que despertem aí o interesse naquilo que você quer trabalhar com motion design. Não tem um cliente real, como que eu vou apresentar algo para um cliente? Faz um projeto pessoal. Isso. Aí é o momento de você explorar todo o seu conhecimento, fazer algo legal e ter alguma coisa para apresentar para o seu cliente. Sim, sim. E é assim, na universidade a gente fala isso. Logo no primeira semana de aula com o aluno, eu fico batendo muito na tecla, ó, portfólio, 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 independente da área que você vai seguir, é portfólio que você precisa. Então, assim, o aluno fala, ô professor, mas eu não comecei, eu brinco às vezes que é a primeira semana de aula, o aluno fala, professor, eu ainda não comecei a montar meu portfólio. Eu falo, talvez seja tarde. Então, assim, é uma das primeiras coisas que deve ser feita na universidade, até para você observar a sua evolução dentro da universidade, e aí você vai alimentando o seu portfólio com aquilo que você produz de melhor, isso é importante, tá? Mas eu acho que você criar um projeto pessoal, você tem a possibilidade de criar uma linguagem quase que exclusiva, quase que você cria ali uma estética própria, né? Não sei para onde pode ir, né? Se você tem tempo e oportunidade para trabalhar, eu acho que é esse o caminho, né? Outra coisa interessante também é que a produtora, né? Então, o projeto, que é a Checheleco, ele teve que se tornar, nesses 2 anos, a Checheleco Produções, porque outras empresas viam no mercado o que a gente fazia, e essas empresas, então, começaram a nos procurar para falar assim, ó, faça uma animação do meu personagem. Às vezes ele já tinha um personagem, às vezes eu quero criar um personagem e tal. Então essas empresas começaram a nos procurar para a gente entregar para eles um produto com a estética do Checheleco. Então a gente teve que criar aí a Checheleco Produções. E isso passa a ser uma fonte de renda, eu não sei para onde isso vai, mas vai caminhando bem. Eu acho que é importante que, independente da gente, por ser um projeto pessoal, eu estou dizendo isso, né? Independente da gente conseguir ver longe aonde ele vai, é importante que ele esteja caminhando de forma muito saudável agora. E aí a potencialidade do projeto é o mercado que diz. Sim. Então, esse projeto pessoal acabou virando um outro produto. Vocês viraram uma produtora, é isso? Isso. Para outros clientes. Legal. Cara. Isso, nós somos uma produtora hoje, né? Então, a produtora é Checheleco Produções, a gente não quis abrir mão do nome do personagem aí, e tem outras potencialidades no mercado, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica sempre recebendo, né? Estímulos do mercado. E uma das coisas que a gente conversou, né, Tiago, antes da gente bater esse papo aqui, é assim, eu como professor e olhando para o mercado, o que eu posso trazer de mensagem para quem está assistindo, o que eu posso trazer de mensagem para quem está tentando iniciar na carreira, quem está tentando trabalhar com vídeo e acha muito difícil, né? Eu acho que é você não ignorar
nas possibilidades do mercado. Não ignorar aí, como você disse, a pessoa fala, eu não tenho um cliente real, como que eu faço? Faz uma peça fantasma, né, que a gente fala em publicidade, faz uma peça fake, pega um produto aí, cria uma peça, né? E com isso você está treinando o seu olhar estético para composição, para paleta de cores, está olhando aí, está trabalhando a sua percepção para a organização das formas. Então, de alguma forma, você está aprendendo, né? E acho que um dos recados principais é esse, é você olhar para o mercado de uma forma que você consiga analisar e observar onde estão as oportunidades. E quando eu fiz um vídeo para você aqui, para a chamada dessa nossa conversa, eu falei quais são as portas que estão abertas e nós ainda não acessamos, né? Então, Sim. eu acho que vale a pena a gente olhar para o lado, o que tem aí? Quais são as oportunidades que estão próximas? Isso é legal e importante falar mesmo, porque às vezes as pessoas se fecham ali e não conseguem ver novas oportunidades. E em alguns momentos também a gente tem que criar oportunidades, né, Cleito? Que nem o seu projeto pessoal Sim, mesmo. O Xexeleco, você criou esse produto com a intenção de ser um canal para o YouTube, e a partir dele foi criado um outro produto, que é a produtora. Então você criou uma oportunidade para vocês. E o sim. mercado vem abraçando isso, né? Sim, e uma das coisas que a gente acaba mais se fragilizando e se penalizando no mercado é imaginar o seguinte, nossa, mas já tem tanta gente, mas dá para fazer, né? Eu acho que existe um mercado que consegue absorver. E se o mercado não existe, estude uma forma de criar esse mercado, né? Sem dúvidas. Cleito, tem algumas perguntas aqui que a galera mandou. Opa, Começou pode a mandar. contar para você. Tem uma aqui meio polêmica. É. Para você, como professor universitário, na sua opinião, qual a importância da universidade para o profissional que quer seguir como motion designer? Já existem cursos e matérias específicas relacionadas à área de animação? Vamos lá, essa pergunta é capciosa e interessante, pelo seguinte, a universidade, ela é essencial. E eu não estou falando isso porque sou professor universitário, é porque imagina o seguinte, eu falo isso para os meus alunos, né? Imagina você trabalhando com a sua técnica, você aprendendo software, né? Trabalhando sozinho ali, se desenvolvendo tecnicamente. Imagina que você tem uma universidade por trás. Você tem ali todo o planejamento estratégico de mercado estudado de forma minuciosa. Você tem ali todo o planejamento de mídia avaliado e testado dentro da universidade com os projetos que são desenvolvidos. Então, assim, você vai ser um motion design mais completo. Você vai ser um profissional ainda mais importante, ainda mais integralizador. Então, a universidade, na minha percepção, é extremamente importante. Para aqueles que estão sem universidade atuando no mercado, ok, não tem problema nenhum. Mas eu vou contar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo e é um amigo em comum nosso, Thiago. Esse rapaz, eu trabalhava com ele e ele manjava muito de 3D, né? Manjava muito de 3D, é um cara excepcional no 3D. Né? Eu vou deixar aqui para você adivinhar quem é. A gente fala o nome dele, não tem problema nenhum. Nosso parceiro, mas por hora eu não vou falar. E aí, dentro da empresa que a gente trabalhava, começou a haver ali um monitoramento de RH para entender quais são as principais atividades dos funcionários, tal. Então começou um mapeamento interno, né? E quais atividades necessitavam ou não de graduação. E esse rapaz chegou para mim e falou: Cleiton, é o seguinte, eu quero fazer o curso porque eu estou atuando no mercado, estou há bastante tempo, entendo o que eu faço, sou técnico, mas eu preciso da graduação, porque essa graduação vai me dar um respaldo para eu atuar no mercado com mais credibilidade. É esse o discurso, né? E aí eu fiquei extremamente feliz com aquilo que ele estava falando, por ser professor, por vir do meio acadêmico, e ele foi ser meu aluno na faculdade, tá? Ele foi ser meu aluno na faculdade e eu dei aula para ele de 3D. Eu falei para ele, cara, na aula de 3D eu só preciso que você seja meu monitor com os alunos aí, porque você manja muito. E aí foi uma troca muito intensa. Sim, o Paulão, né? Paulão, exatamente. Paulo Valentim. E trocando ideia com ele foi, cara, muito divertido em sala de aula com ele, né, cara? Principalmente porque é uma pessoa incrível, né? Pra você dar risada, pra você
a gente chorava de dar risada juntos, tal, e a gente foi para a universidade, ele como meu aluno, e ali tem muitas histórias, mas em sala de aula, ele era meu monitor, porque eu dava aula de 3D, imagina. No 3D também. E é aquilo, é muita dedicação, né, cara? Eu me lembro dele estudando, a gente trabalhava junto na redação ali, ele estudando 3D também, para cima. É muito foco, né? E eu acho que esse é um pouco do recado também para quem está estudando e quem está iniciando, né? Ô, Tiago, eu não sei se eu respondi aí toda a sua pergunta. Uma era voltada se é fundamental aí a universidade, né? Era isso? Isso. E a outra era se já existe alguma matéria específica relacionada à área de animação. Cara, olha que legal isso. Eu até comentei com o meu coordenador do curso de design na Uniso, né? Na Universidade de Sorocaba, aqui onde eu trabalho, onde eu leciono. Esse semestre eu estou com uma disciplina de motion design. Então, a disciplina no curso de design é de motion design. Então, é uma disciplina específica, né? E legal, Thiago, porque quando a gente publicou o vídeo ontem aqui, um aluno veio me procurar e falou: professor, ó, eu vi aqui que tem uma disciplina de motion design atribuída para você e tal. E aí, como que é essa disciplina? Eu falei: extremamente prática. É se debruçar no After Effects, a gente vai discutir linguagem, a gente vai entender de composição, a gente vai trabalhar, lógico, com os outros softwares que dão suporte ao After Effects, né? Sim. Então, se é uma turma que já passou pelo 3D, por que não explorar? Se é uma turma que já passou pelo After Effects, que já passou por ilustração digital, por que não explorar o Illustrator, o Photoshop? Mas, de alguma forma, é uma disciplina extremamente técnica, prática e voltada ao motion, cara. Eu fiquei muito feliz, porque é uma disciplina, assim, tá com o meu nome, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. E é realmente nova, né? Porque não tinha, eu não lembro de algum curso ter disciplina de motion design. Eu não sei te precisar desde quando existe a disciplina. Ela é relativamente nova, ela não começa esse semestre, ela já existia. Mas é uma disciplina, assim, que foi criada assim a contento, assim, foi criada assim num tempo correto, né? Com toda essa virtualização que está acontecendo da informação e a potencialidade do vídeo. O vídeo está em alta, né? Como sempre. Eu acho que é fundamental e você ter uma disciplina dedicada dentro do curso, né? Mas tem outras disciplinas. Oi? Pode falar. Não, tem outras disciplinas fundamentais também, né? Que eu trabalho no curso de publicidade, jornalismo, eu dou aula de produção em TV, produção publicitária em TV e cinema, tal. E aí a gente se debruça um pouco mais sobre o roteiro, um pouco mais sobre produção audiovisual, né? E aí set de filmagem, estúdio de TV. É muito legal, né? Então tudo isso vem junto com a carga de cada curso dentro da sua trajetória ali, que é importante para o mercado. Sim. Mas é uma bagagem muito boa. E é interessante que o motion já existe há muito tempo. Mas mesmo assim parece que é uma profissão nova, né, cara? As pessoas ainda não conhecem. Você fala: eu sou um motion designer. A pessoa fala assim: é o quê? Parece relativamente uma profissão nova, cara. Isso e na verdade, sei lá quantas décadas já existe isso, né? Excelente você colocar isso, Tiagão, porque o Paulo que a gente comentou aqui, se ele estiver passando por aí, se ele já passou, eu me lembro de alguns anos, ele mandou um artigo para eu ler, que nós dois estávamos ali nos... É engraçado pensar, mas nós estávamos ali como a primeira geração de pessoas mais velhas que trabalham com motion design. Tá? Então, vamos pensar aí, né? Eu tenho 40 anos, essa faixa etária dele também. Então, nós estamos chegando ao 40 e ali de 40 a 50 anos é a primeira faixa etária, né, de 40 a 50 anos de motion design no Brasil. Então, mas assim, esse ponto que você colocou é extremamente importante, né? A gente que estuda a comunicação de um modo geral a partir da teoria também, né? Tem um autor que eu gosto bastante chamado, o nome dele é Arlindo Machado, ele estuda semiótica, e ele escreveu, né? Ele veio falecer em 2021, mas ele escreveu bastante sobre produção de vídeo, né? Audiovisual. E ele fala em um texto dele, se não me engano, da década de 80, ele fala do motion design.
e ele se refere às produções da MTV naquele momento, tá? Então, o Thiago, olha que legal. Ele descreve o motion design como algumas formas que ficam suspensas no ar, né? Sim. Então, se a gente for pensar o que é o motion design é o design em movimento, mas o motion design é o design em movimento no espaço e no tempo. Uhum. Então, esse cara, de forma genial, ele escreveu sobre o motion design. Tem um texto dele que é sobre produção de vídeo. Então, ele tem uma especificidade muito técnica com essa separação, o que é audiovisual, o que é vídeo, o que é produção para TV, para cinema. E tem um livro dele que é muito importante, que o nome do livro é A Televisão Levada a Sério. Então, assim, você fazendo uma leitura desse autor, é bem interessante, é bem legal. Qual que é o nome dele, Cleitão? Arlindo Machado. Arlindo Machado. Arlindo Machado. Usei ele no meu mestrado, cara. Excelente. Depois manda o nome, vou mandar o link desse esse livro. É um livro dele, né? É um livro. É um livro, A Televisão Levada a Sério. Interessante, né? Uma próxima pergunta. Vamos lá. Inclusive é de ex-aluno também. Ah, é? Não sei se você se lembra do Jonathan, que o apelido dele era Teló. Lembro. Inclusive estava na minha turma. É? Mandou assim, ó. Como que você descobriu que era isso que você queria fazer da vida? E como foi o início antes de entrar na faculdade como aluno? Vamos lá. Para entrar na faculdade como aluno foi bem difícil. Assim. Eu trabalhava, como eu disse no início, eu era metalúrgico, tá? E assim, sei lá, tem alguma coisa dentro da gente que chama a gente para aquilo que a gente quer ser, sem a gente saber o que é ainda. Mas quando eu era metalúrgico, eu trabalhava em um horário diferente e eu fazia pintura em fachada de loja. Então eu ia lá e fazia letreiro, fazia pintura com compressor e comecei também a fazer aerografia. Aí você vai sofisticando o seu traço. Fazia aerografia em capacete, peças de motos, peças menores, né? Ilustração, sempre desenhei, né? E então, essa foi a forma que eu fui para a universidade, porque trabalhava com tinta, com material muito pesado. Eu sou um pouco alérgico, sabe? Então, eu falei, cara, eu gosto muito de trabalhar com isso, não sei exatamente o que é. E a minha esposa e eu, nós fomos para um computador, pesquisar na internet como eu posso trabalhar com aquilo que eu já estava fazendo fora da metalúrgica ali, mas eu gostava. E aí tinha lá um resumo de uma universidade, que eu não lembro qual é, que falava assim, quem faz desenhos vai ter facilidade para trabalhar com criação publicitária. E foi aí que eu entrei para a publicidade. Aí fui procurar o curso e entrei para o curso. E me identifiquei logo de cara, né? Então, é uma... sua arte para o mundo digital, né? Oi? Você trouxe a sua arte para o mundo digital. Isso. É assim, é otimizando o processo, né, Thiago? Eu brinco hoje com o pessoal que trabalha comigo lá na TV, na emissora. Eu não falei aqui, mas eu sou coordenador de artes da TV Tem, afiliada à Globo aqui no interior do estado, de São Paulo. E eu comento com o pessoal lá, eu falei, cara, o que eu faço aqui hoje, sentadinho ali no ar-condicionado, trabalhando com ilustração, com vídeo, animação. Então, uma série de possibilidades que me veio à mão, né? A partir da arte no digital. Então, foi isso que aconteceu. Então, foi assim que eu entrei para a universidade. A outra extensão da pergunta do Teló, qual que é? Como que foi seu início antes de entrar na faculdade como aluno? É o que você falou, Isso. né? Que trabalhava com letreiros e tudo mais. E na sequência? Então, a sequência era essa, na verdade. A pergunta foi, como você descobriu que era... essa que não faltou, a primeira pergunta. Como que você descobriu que era isso que você queria fazer na vida? Então, eu acho que é mais ou menos isso também. Eu já desenhava bastante. Sabe aquela... Eu falo muito isso, e tem uma palestra que eu dei uma vez numa escola aqui de Sorocaba, ali no... não é mais Objetivo, mas é ali no Campolim. Não me lembro o nome da escola agora. Mas eu dei uma palestra ali uma vez, falando sobre ilustração infantil. E aí, nessa palestra, eu falei uma coisa que depois uma mãe ficou comigo para conversar no final. Eu falei para ela, na palestra, eu falei dessa minha trajetória, e falei para ela, quando uma criança desenha,
não fique perguntando para ela o que ela desenhou. Porque às vezes, você viu que ela desenhou uma pessoa. Você me desenhou, você desenhou sua mãe, desenhou seu pai. Quem você desenhou? Quem é? Então você fica quebrando um pouco o processo criativo. E a gente não pode dizer para aquela criança que o que ela está fazendo é errado. Então você imagina que uma criança faz um desenho e aí ela pinta a pele dessa pessoa de cor de rosa, ou então de amarelo, de qualquer outra cor, né? O que ela está fazendo é se expressando artisticamente, né? Então, eu acho complicado quando você vem e poda isso, né? A grande dificuldade que a gente tem que é medir a criatividade. É difícil medir o potencial criativo das pessoas. Então, a criança funciona nesse ritmo. Na minha percepção, eu já tinha isso comigo. Só quando eu, mais tarde, encontrei ferramentas que eu consegui me expressar de forma mais efetiva, que eu falei aqui para vocês que eu fazia pintura em parede, fazia aerografia, depois fui trabalhar com arte digital. Então, é exatamente nesse ponto, né? Exatamente nesse ponto que eu me coloco. Eu já cresci desenhando, só que quando eu encontrei a ferramenta técnica, com mais facilidade isso aflorou. Eu acho que é isso. Show. Pergunta do André Marcondes, que inclusive também foi aluno. Ela aluno, né? A galera aí da primeira turma lá. Primeira turma. Como identificar a transição de amador para profissional? Acho que ele quis dizer, tipo, quando que a gente consegue falar, nossa, agora eu mudei de nível, né? Agora eu tô no nível profissional, eu posso atuar no mercado. Pensando no indivíduo como profissional, eu acho que essa separação você faz quando a gente consegue precificar o nosso trabalho. Quando você consegue colocar um valor para aquilo que você produz. Né? E aí você começa a se separar no mercado. Né? Então, assim, eu não sei quantas pessoas fazem dessa forma, mas eu tenho nos meus freelancers, na quantidade de coisas que eu faço durante o dia, eu tenho um valor mínimo para eu parar durante o dia e fazer uma ilustração. Para eu parar durante o dia, porque normalmente eu vou parar no terceiro turno à noite, ou no final de semana, alguma coisa eu vou comprometer daquele meu processo que já existe. Então, quando você começa a precificar, você começa a se posicionar no mercado, né? E a se posicionar monetariamente mesmo. Você começa a criar valor para o seu trabalho, né? Agora, pensando o nível profissional artístico, depende muito, né? É aquilo que eu comentei agora há pouco, é difícil você medir a criatividade. Tem pessoas que fazem ilustrações extremamente complexas, ilustrações difíceis de você lidar, de você entender no primeiro momento, mas, de repente, um criativo de uma agência de publicidade grande do Brasil ou do mundo olha para aquilo e vê grande potencial daquilo aparecer em uma campanha estratégica muito específica. E aí tem espaço para aquela pessoa, né? Então, artisticamente é difícil da gente medir, mas eu acho que quando você começa a se comportar precificando de forma correta e coerente o seu trabalho no mercado, eu acho interessante. Uma ótima resposta. É aí que você separa os homens dos meninos, né? Sim. O Fabião tá aí no chat. Fábio Salvador. O Fabião. Não sei se é o Paulo, se é o Fábio que estava no Beto Chinchila. Então, por aí também. Eu vou fazer uma observação, Thiago, a partir disso que você colocou aí, que o Fabião passou por aqui com a Beto Chinchila. Deve estar aí ainda. Um projeto incrível também para você se desenvolver. Né? Lembra aquilo que eu falei agora há pouco do projeto pessoal? A Beto Chinchila, para esses nossos amigos aqui, cara, é um projeto assim, é o xexeleco para mim, você entendeu? É onde você consegue colocar toda a sua afetividade, a sua criação, abraçar com carinho e colocar no mercado de forma a não ser abusivo ou abusado de alguma forma, né? Sim. E você, Tiagão, você começou na Beto Chinchila, você fez projeto lá também, né? Sim, foi todo o início. Eu lembro que o Fabião sempre teve umas ideias malucas, né? Querer fazer uns roteiros, curte muito cinema. E naquela época ia abrir o Festival de Curtas da Unip. Sim. Então eu queria produzir um curta. E falei, putz, não tem outra pessoa melhor que o Fabião para convidar, né? Ele abraçou a ideia na hora e esse projeto pessoal acabou virando a Beto Chinchila. Virou uma produtora, exatamente. É isso. Inclusive, eu acho que todos os anos que teve o Festival de Curtas da Unip, a gente participou com a Beto Chinchila.
Em todos eles a gente ganhou alguma premiação também, foi bem legal. Mas só Sim, é partiu isso. daí, cara. É A isso. gente uniu forças na época e mandamos ver. É Eles isso. estão até hoje aí com a Best in Show. Sim, sim, a produtora, eu vejo que eles fazem, eles concorrem, né, muito em festivais e tal. É isso, cara. Mas ó, uma observação que eu faço também a partir disso que você está colocando, né, que a gente voltou para essa ideia do projeto pessoal. Cara, além de você ter que ter um projeto para você desafogar, né, e fazer de forma criativa tudo aquilo que você deseja, eu acredito que você tendo um projeto é uma forma também de você fazer um exercício de olhar para o mercado, né? Às vezes você está trabalhando em um lugar e aí você não sabe se é aquilo e você começa a fazer esse exercício de olhar para o mercado, como o mercado se comporta, como as produtoras atuam, né? Então, é um olhar, você passa a ter um olhar estratégico para o Sim. mercado. Vamos lá. Próxima pergunta, do Jackson. Gostaria de saber como um profissional de motion consegue desenvolver um estilo próprio. Vamos lá. Uma das coisas que eu comento bastante também é assim, quando você, todo mundo que trabalha com motion e trabalha a partir de referência sabe disso. Quando você foca muito em uma técnica, em uma linguagem e do jeito que alguém faz alguma coisa no mercado, e se você olha para vários profissionais no mercado, então você tem lá a sua pastinha do Pinterest, do Behance, do Vimeo, você tem lá de forma organizada vários profissionais, tudo isso é referência, né? O problema é quando você começa a olhar só para um, e aí vira plágio mesmo, isso é crime. Então, assim, eu acho que para você criar uma identidade própria no motion design, um elemento fundamental aí é tempo, tá? E prática. Você tem que fazer muito, né? E fazer por muito tempo. Uma das coisas mais importantes da minha percepção para você começar a trabalhar com motion é você entender o After Effects, você entender a composição de imagem, o design, né? O que vai ser movimentado ali dentro do After Effects, qual a composição que você propõe ali, mas ao mesmo tempo é você entender que esse processo ele não vem sozinho, né? Então você precisa olhar produções de outras pessoas, né? E aí você vai produzindo seu material, você vai criando estéticas próprias. E é importante você não ficar dependente de plugins e scripts. Então, quando você se debruça de fato sobre o After Effects para entender a essência do motion design e como funciona tecnicamente o software, você não fica refém de plugins. E eu não condeno os plugins, eu acho importante. Eu acho que dá para utilizar tranquilamente. Mas nem tudo se aplica, né? Se você sabe fazer uma animação ali utilizando curvas, é excelente. Exatamente, eu falo muito também sobre isso em relação a plugins e scripts, porque eu acho fundamental a pessoa saber fazer na unha, sabe? Sim. As animações, um time de animação legal, mas eu não excluo a utilização deles. Porém, antes de começar a utilizar um plugin, que lógico, um plugin, um script acelera o processo de trabalho. Mas vamos supor, você pegou e ficou refém de um plugin. Você vai trabalhar numa produtora e eles não têm esse plugin e não vão comprar esse plugin. E aí, o que você faz? Por isso a importância de você saber fazer de forma nativa dentro do After, para depois sim ter esses tipos de auxílio, né? Sim, é fundamental. Eu tenho uma história que eu gosto bastante, eu conto sempre. Assim, eu tive um amigo que trabalhou comigo, começou comigo ali no After, aprendi muita coisa com ele também. E ele se dedicou muito tempo ali, mais ou menos em 2011, 2012, em um plugin que chegou no mercado chamado Plexus. Não sei se você se lembra. Plexus, fazer aquelas conexões, né? Isso, fazia as conexões, ele criava um emaranhado de rede e tal. Só que aquilo ali funcionava de forma randômica. Eu não sei como está hoje. Mas eu costumo dizer que o meu amigo, naquele período ali, ele perdeu 2 anos da vida dele, debruçado, tentando entender como o Plexus funciona e tal. E aí, cara, o mundo não vira em torno do Plexus. É igual a gente fala do modismo e o imediatismo do design que está posto no mercado. Daqui a pouco ninguém mais quer ver esse plugin, ninguém mais quer essa linguagem e tal. E aí o que você faz, né? Você tem que
repensar, tem que voltar e começar de novo. Ou tentar achar algum plugin que você consiga trabalhar, é complicado. Realmente. E é isso. Não podemos ficar dependentes de plugins e scripts, pessoal. Pensem muito nisso. Não quer dizer que não possa utilizar. A gente Isso. pode utilizar, mas de forma sábia. Deixa eu ver a próxima pergunta. Capivara. Conta para nós aquela história que você nunca vai esquecer de Thiago. Como foi professor dele, deve ter pelo menos uma. História? É para você, então, essa aí. Fala aí. Não, na verdade, a pergunta é para você. Se você lembra de alguma história, alguma coisa que a gente fez junto, alguma coisa nesse sentido, cara. Cara, eu tenho muita memória afetiva, assim, positiva sobre você, Thiago. Uma delas eu falo em aula, inclusive. Foi o seguinte: eu fiquei muito feliz uma vez que você passou a universidade, você se formou, foi embora. Aí, depois de um tempo, você já não estava mais fazendo estágio na emissora, você me chamou para me contratar como ilustrador. E aí eu mandei a ilustração para vocês, falou, não é isso aí não, vamos por aqui, ó. E aí eu fico muito feliz e falo isso em aula, porque eu me vi sendo dirigido, né, tendo ali uma direção de arte do meu ex-aluno, né, e eu falei, o mundo é isso, entendeu? Eu estou na condição de professor por um momento, por um período determinado. Depois que se formou, foi para o mercado, calejou, é nós. Sim, Entendeu? Então eu tenho essa memória, né? Se eu não me lembro, era uma empresa de seguros, lembra que eu fiz as ilustrações? sim, verdade, verdade. E tinha É, um personagem meio que herói, né? Mister Mundo. isso. Sim, acho. 2017, isso. E Faz eu lembro bastante também tempo. que você também me passou alguns trabalhos naquela época. Por isso que. Sim, sim, você fez uma animação que era para um projeto de um software, alguma coisa assim, né? Sim. Mas Esse, essa recordação que eu tenho é super positiva. Fora as Pixel Show que a gente foi junto, né, cara? nossa, nem falha. Pixel Show 2016. É, Cara, cara, eu, eu tenho boas lembranças eu vou na da Pixel Pixel Show. Show. Não, desculpa, vai lá, cortou. Não, pode falar. Não, eu ia comentar que eu vou na Pixel Show todas assim numa sequência desde 2015, aí com a pandemia deu uma quebrada. Aí a gente foi em 2022, mas estava bem menor a Pixel, e aí em 2023 não teve. Em 2019, vocês foram no Animotion, não foram? Fomos, foi o último ano do Anymotion, né? Eu fui acho que em Sim. duas. Esse ano tem de novo. Tem de novo? Onde vai ser? Tem. Vai ser em São Paulo mesmo. Não tem data certa ainda, mas tô dando spoiler já. Porque eu peguei uma amizade com o Isaac. O Isaac é o organizador do Sim, Animotion. sim. Então, Que da hora. esse ano vai ter Animotion de novo. E vai ser bem legal, cara. Só posso dizer Que isso, vai ser massa. bem legal. Ó, para o pessoal que está ouvindo a gente, a Pixel Show, um evento gigante, o maior evento de criatividade da América Latina, mas a Anymotion é mais voltado, pelo nome, lógico, né, para animação. Então, tem uma assertividade mais direcionada. É mais assertivo ser direto no Anymotion. Agora, voltando ainda na Pixel Show 2016 que a gente foi, para mim foi muito marcante a Pixel Show, cara. Porque lá eu vi alguns palestrantes, eu lembro que a Light Farm estava lá, não sei se você se Light Farm. lembra. Light Lembra? Farm, entre outros estúdios fortes, e que eles me inspiraram muito. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas. Então foi algo Sensacional. muito marcante para mim, cara. E eu não esqueço. Putz, as pessoas que foram referência para mim na época, que nem, por exemplo, o Marcel Ziu, que estava aí no chat. O Marcel Ziu é o dono da State Design, não sei se você conhece. Mas a Conheço, gente conheço. Que massa. usava muito como referência, até na época da TV, acho que em 2015, eu via muito a State. E eu tive a oportunidade também agora, no final do ano, poder contribuir com eles em um projeto. Então, isso é gratificante pra caramba, né? É É Pixel isso. Show que ficou marcado É também. isso. Cara, eu não sei se você já contou isso para todo mundo, mas tem aquela história. Ó, agora, pensando aqui, eu vi passar pela tela aqui o Capivara Motion. Lembrei de outra história do Thiago. Tem aquela história, Thiagão, que você foi fazer uma entrevista em São Paulo e o cara falou: Mano, você não é para estágio, não, você já é sênior. Teve essa entrevista, foi com o Rodrigo Matua.
É, Inclusive, foi uma indicação do Dino, o Rodrigo Matua, isso. é Da o HBO, né? diretor criativo da Disney, Da Disney e Disney. ESPN. Mas foi legal que o Rodrigo foi super gente boa comigo. Ele falou: Thiago, a vaga não vai rolar para você, porque, infelizmente, se você entrar, você vai querer sair rapidinho, porque é uma vaga de estagiário e você está num nível acima do que a gente precisa. É. Mas eu peguei uma grande amizade com o Rodrigo Matua, a gente sempre troca ideia. Acabou que a gente fez, eu participei de projetos, colaborei em projetos em conjunto com ele também, ele fazendo toda a direção, né? Então, foi uma experiência legal também. Inclusive, outro dia, esse projeto que o Everton mesmo participou, da ESPN, foi com o Aham. Rodrigo Matua. Rodrigo Matua, com o Dino, né, da Green Cave. Foi essa galera, mas é bem lembrado isso. Fui lá para São Paulo, querendo um estágio, no fim não rolou. E, Mas, não, tá bom. e outra, ó, uma dica também assim, né, que eu acho importante. E isso o Tiagão tem aqui, né? Sem querer puxar a brasa para a sardinha do Tiago, mas assim, pessoal, para quem está indo para o Mocha, quem está entrando, estudando, é humildade, você entendeu? Ter humildade para se posicionar, né? Para montar o seu portfólio e o seu currículo. Eu que recebo muito currículo, recebo muita indicação, né? Emissora, produtora, o que acontece? Para você ser muito honesto no que você coloca ali, né, Tiago? Sim. E humilde assim, vocês viram que depois que terminou o curso, que passou, ao invés dele ter me colocado num altar como professor, ele precisou de um job de ilustra, ele foi lá e me contratou, chamou no WhatsApp, aí, ó, tô com um job aqui, tá afim. E aí o cara foi lá também, o cara viu humildade, falou assim, não, o cara reconhece que ele precisa aprender, ele veio aqui, ele quer a vaga de estágio, mas ele é sênior. E assim, não tem problema nenhum em você dar um passo para trás para pegar impulso e alavancar. É humildade mesmo, é você saber conversar com as pessoas, se posicionar e, sobretudo, vender aí com muita honestidade aquilo que você sabe fazer. Sem dúvidas. Agradeço aí pela colocação. É? Valeu. Agradeço por ter colocado isso, cara. Não, imagina. Vamos lá, próxima pergunta. Vai lá. Da Esté Farnaza. Como foi se tornar um professor de universidade e como lidou com os desafios? Vamos lá. Para se tornar professor de universidade, cara, quando eu era aluno na graduação, tinha uma coisa que me encantava e tinha um professor que me encantava e tinha um professor que me decepcionava. Então, eu tinha um professor que cada aula dele era uma palestra, assim, você saía de lá, assim, sabe, muito bem com tudo aquilo que ele disse, falou, cara, o cara entregou, o cara se doou. E também tinha professor que você chegava lá e o professor não conseguia desenrolar, não desenvolvia e não te ajudava não te ajudava sobre aquilo que você estava estudando, que era totalmente novo, a criar uma habilidade cognitiva sobre aquilo. Não te ajudava a pensar sobre aquilo. Não é nem para você chegar a algumas conjunturas, você fechar um raciocínio, é você entender para poder pensar no mesmo nível que ele e trocar. Então não te ajudava. Então, foi essas duas possibilidades que me motivaram a ser professor. Falar assim, que legal, eu posso ser um professor bom, entretanto, eu posso não ser um professor ruim desse, eu tenho que ficar me policiando o tempo todo, para não deixar a peteca cair e falar assim, olha para aquele professor e falar assim, então eu não posso chegar naquele nível. Então você recupera, você ganha fôlego e assim você vai. Mas foram esses dois pontos que eu achei interessante. E o fato também de você trocar a experiência do mercado, isso me cativou bastante, assim, sabe? De ter alguém ali falando, o cara falando sobre direção de arte, né, em campanhas de comunicação, e aí o cara dando exemplo que ele trabalhou numa campanha X ou Y, e que na campanha deu certo ou deu errado porque aconteceu isso. Então essa experiência mais detalhada do dia a dia me encanta, e eu tento levar um pouco disso para as aulas também. Legal. Ó, Cleitão, tem uma pergunta do Aldox Motion. Se você não conhece o Aldo, Cleiton, precisa conhecer também. Ele também gera conteúdo para a internet, conteúdos relacionados a motion, after, um cara sensacional que eu tive a oportunidade e prazer de conhecer. Inclusive, trabalha em TV também. O Aldo trabalha com o Everton e com o André, lá na Record. Na Record? Que Na massa, Record. massa. Tem E o Aldo mandou... pessoalzinho. Sim. O Aldo mandou a seguinte pergunta. O que você gostaria de aprender que ainda não sabe ou aperfeiçoar?
eu gostaria, e aí é questão de tempo mesmo, de eu me dedicar, né? Eu não consigo fazer agora. Eu gostaria de fazer animação frame a frame, quadro a quadro, saca? Esquecer, porque eu me debruço já há muito tempo sobre o After Effects, que é muito legal, e aí tudo que você produz ali na animação frame a frame vai ser finalizado em After e tal, mas o quadro a quadro eu ainda fico encantado, eu gostaria. E olha que interessante, a minha filha, ela tem 10 anos, então tive ali a oportunidade de comprar para ela no aniversário um iPad. E aí instalei para ela o Procreate. O Procreate tem ali esse recurso de animação. E aí um dia eu sentei do lado dela, batendo papo, assim, criança, tava conversando um pouco, vendo ela desenhar, ela tá desenhando bastante. E ela falou, pai, uma animação que eu fiz, era um personagemzinho, um menininho piscando o olho. Eu falei, como você fez isso? Ela me mostrou o processo. Então, intuitivamente, e aí eu fico muito interessado por isso, né? Porque intuitivamente uma criança de 10 anos fez uma animação quadro a quadro. Então, assim, por ser ilustrador e por trabalhar com animação no After Effects, eu gostaria de fazer um estudo aí. Eu não sei se... Oi? E é legal que o frame a frame você tem infinitas possibilidades, né? Você não tem limitações. A limitação é a sua criatividade, diferente do Sim. After. Infelizmente, o After tem as nossas limitações do software, né? Sim. No frame a frame, não. E, assim, uma coisa que pega bastante, cara, o After Effects, ele, além da limitação que você está falando, ele é um software mais engessado no sentido de te explorar com a sua percepção de mundo, tá? Então, vamos dizer assim, eu vou fazer uma ilustração de esse papel que vai entrar na tela, vai lá no fundo girando, volta aqui para o primeiro plano. Eu sei que existe a possibilidade de você trabalhar com 3D, o ambiente 3D do After, eixo Z, vai e volta, mas como que isso acontece, né, na prática? Se você conseguir ilustrar isso passo a passo na animação ali, isso me encanta, sabe? Me encanta. E algumas pessoas fazem isso com grande qualidade e ainda colocando câmera, né? Porque a imagem, quando o objeto chega no primeiro plano, ele distorce. Eu falo, nossa, cria uma linguagem, uma estética muito boa. Eu não sei se eu consigo, no sentido de ter tempo para me dedicar, mas eu vou estudar o suficiente para poder dirigir esse tipo de animação. Eu acho fundamental. E mais adiante, quem sabe, aí a minha produtora, a Xexeleco Produções, vai exigir esse tipo de animação. Seria incrível, cara. Eu acho realmente muito foda quem faz animação frame a frame, que não é nada fácil, né? Tem que dominar bem os princípios de animação, né, cara? É a percepção de mundo, né? Sim. É percepção de mundo, total. Ó, Cleiton, a última pergunta aqui, ó. Márcio Pereira. Hipoteticamente, alguém com 62 anos, iniciante na área, tem chances no mercado de motion? Tem chance, tem chance. Eu acho que a gente está assim, ó, vamos colocar hipoteticamente, dentro dessa possibilidade aí, que essa pessoa de 62, vamos ser bem específicos, 62? Sim. 62 anos, se interessa pela área de motion, começa a desenvolver seu trabalho, começa não só a estudar, como entregar com qualidade o produto final, beleza? Se esse profissional de 62 anos se deparar com algum gestor, alguma empresa que não queira dar emprego para ele porque ele é mais velho, pela internet ele pode atender o mundo inteiro. Então, assim, isso é um ponto positivo, né? As inúmeras possibilidades que o mercado digital deu para a gente, uma delas é essa, é você não precisar aparecer, o seu produto aparece, né? Então, pensando em tempo de dedicação, talvez uma pessoa com essa idade tenha mais condições de fazer o trabalho com mais qualidade no pequeno, no minucioso, né? Porque pessoas mais velhas são mais concentradas. Hoje em dia, é isso que eu brinco com os meus alunos. É a geração GIF, né? Eles não conseguem ver uma animação com mais de 10 segundos. Então, pessoas mais velhas tendem a ser mais concentradas. Então, talvez essa pessoa entregue até com um time de animação ainda mais bem apurado. Sim. Ou seja, não
tem limites para começar, não tem idade, né, Cleiton? Não tem, não tem. Eu acho que a tecnologia só revela isso pra gente, não tem. A gente tá tendo que se reinventar o tempo todo. Não tem tempo, não. Então, a gente está chegando aí, passou um pouquinho de 1 hora de live, de bate-papo. Vamos aproveitar esse momento que a galera ainda está Ah, aqui. legal. Tirar um print da tela aqui, me marca o Cleiton, E para nossas lives ter cada vez um alcance maior. Então vamos fazer uma pose aí, ficar uns 5 segundos travado para a galera poder tirar o print e nos marcar, beleza? beleza, vamos lá. Vamos lá. Foi. Ei, Cleiton. Thiago, esse material, não sei se você gravou a nossa conversa, se você tem esse print depois, aí manda para mim também que eu colocar nas redes Sim, sociais. claro, não. Esse conteúdo vai ficar todo gravado aqui, vou compartilhar no Insta. Depois de um tempo eu também compartilho no meu canal do YouTube. Então. Legal. É porque para mim aqui ficou comprometido porque eu não estou te vendo. Mas não, pode ficar tranquilo que vai estar salvo certinho. E depois no YouTube também, eu te envio. É isso. Eu queria te agradecer de novo por ter separado um pouquinho do seu tempo para bater esse papo comigo. Tipo, é muito gratificante poder falar com vocês, uma pessoa que, de novo, repito, que eu tenho muita gratidão. Então, obrigado demais, Cleitão. Imagina. Obrigado você pela conversa. Imagina, eu fico feliz de poder conversar com alguém sobre aquilo que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar com vídeo, trabalhar com motion design, trabalhar com design, né, de um modo geral. Mas fico à disposição, Tiagão. Quando você precisar, vamos sim bater um papo, vamos produzir alguma coisa juntos e, quem sabe, desencantar aquele churrasco, né? Então, ó, aproveitar, o Fábio tá aí no chat também. Fábio, já vamos combinar Fabião, você, Paulão, fazer um churrasco todo mundo. Paulão, tira a ratoeira do bolso aí, fazer aquele churrasco. Vamos? Bora. Então é isso. Meu amigo, Valeu, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. E até semana que vem. Tamo de volta. Valeu. Tchau, tchau.